Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo. E, para relembrar, nós estamos falando a respeito dos 144.000. Ah, a gente já respondeu essas três perguntas a respeito deles na aula anterior e também em outros momentos. Se vocês voltarem aí às aulas do curso, vocês vão encontrar mais a respeito, falando a mais comentários a respeito dos 144.000, né? E a gente falou também que eles atuarão num contexto de período tribulacional, isto é, durante aqueles 7 anos de tribulação e grande tribulação. Maravilha, pessoal. Então, dando sequência aqui, vamos para o Apocalipse capítulo 14, versículo 4, e aí ele começa dizendo: Estes são os que não estão contaminados. Estes quem? Os 144.000. Agora, é, você vê que o texto aí, o versículo, fala que eles não estão contaminados com mulheres, mas nesse momento eu quero dar ênfase no que está dizendo aqui, ó, não estão contaminados. Gente, nós estamos vivendo num período em que a igreja, o mundo, vamos dizer assim, né, ele está cada vez mais com os valores morais corrompidos, na verdade, e isso muitas vezes tem afetado a igreja. Então, a igreja às vezes se envolve com política, de modo excessivo, a ponto de usar os cultos para promover candidatos. É cristão que quer também sonegar impostos, não quer pagar as multas, enfim, não quer pagar o preço das irregularidades que vivem. Estão fazendo, gente, do evangelho uma forma de ganhar dinheiro já há muito tempo, e nesse tempo que nós estamos vivendo, e possivelmente, sem dúvida nenhuma, no período em que esses 144.000 aparecerem, isso só vai se intensificar mais ainda. Então, o que eu quero nos encorajar, pessoal, é viver o que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A gente se guardar incontaminados do mundo, sabe? Pureza moral, né? Pureza de caráter, né? Seriedade no caráter, na integridade, porque é isso que vai fazer a diferença no tempo que nós vivemos. Agora, isso daí não está presente apenas nos últimos anos, não, isso desde o contexto do profeta Abacuque, que as coisas já vêm se complicando. E olha o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 2. Olha só. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te em violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Aí ele continua dizendo, ó, porque a destruição e a violência estão diante de mim. O que está acontecendo nos nossos dias hoje? Você vê cada morte por bobeira, é por causa de celular, é porque um fica nervoso com o outro no trânsito. Enfim, são pessoas que vão assaltar a outra e esse que vai ser assaltado se rende completamente, mesmo assim morre. Então a violência está atualmente no nosso meio. E aí falam, há contendas e o litígio se suscita. Então, hoje, qualquer coisinha aí já é racismo, já é discriminação, né? Já é preconceito. Então, as pessoas, qualquer coisinha, ó, é advogado para cá, advogado para lá, é processo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente precisa saber como lidar nesse contexto e ter a nossa vida cada vez mais purificada e santificada. Aí diz, ó, por essa causa, o que acontece? A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Nós temos visto pessoas que estão saindo impunes de crimes que cometeram. Não é? Então, esses 144.000, gente, eles vão enfrentar tudo isso com mais intensidade. Lembrando que lá também, conforme diz o texto aí, ó, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. E olha que tem um destaque ali no versículo falando o seguinte: aqui o Abacuque está falando para o Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu? Isto é, ele era um profeta que vivia na santidade, estava atravessando por todos esses desafios. Hoje, no tempo que nós estamos, as pessoas, ao invés de santificarem cada vez mais aqueles que se dizem cristãos, não, o nível de santidade está abaixando, está reduzindo, gente. Então, como que nós vamos nos manter fiéis a Deus sem nos santificar nesse cenário terrível, não é verdade? Então, nós temos, além disso, a perseguição que se levanta contra nós constantemente, vindo de diversos lados. Então, o desafio está cada vez maior. Viver livre, viver incontaminado, né? Viver
puro diante desses acontecimentos que nós vemos todos os dias nos telejornais, ainda lidar com a perseguição do diabo e a perseguição aí natural que é levantada pelos homens, seja por questão de religiões contrárias, de ditaduras, né? Embora eu sei que aqui no Brasil não tem isso, mas tem outros países que têm isso daí, a perseguição é muito grande, mas nós temos aqui também o crime organizado que se infiltrou, pessoal, fazendo parcerias com as igrejas, entendeu? Então tem tudo isso daí, né? Que eles estão ali dentro. Entendeu? Então, para a igreja, vamos dizer assim, se dar bem, ter recurso, a igreja muitas vezes faz parceria com o crime organizado. Então, nós temos que viver o que está dizendo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ó, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, entendeu? Hoje nós temos muita gente preocupada em ser usada por Deus e não em ser aprovada. Agora, esse obreiro aprovado, ele não pode se envergonhar, ele tem que ter conteúdo, tem que ter bagagem, tem que saber responder à altura, respeitosamente, com mansidão a todos que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, não é? Então, nós temos que ter um conhecimento bíblico mínimo para explicar para as pessoas, até mesmo para evangelizar. Isso só vem como? A gente manejando bem a palavra da verdade, não tem outro jeito. Então, esses 144 mil, eles se guardarão incontaminados do mundo, eles vão manejar bem a palavra, eles vão ser pessoas aprovadas por Deus e não somente usadas. Voltando aí para Apocalipse capítulo 14, versículo 4, olha só o que diz. Então, o texto continua falando que eles não estão o quê? Não estarão. Né? Isso aqui é um filme que o apóstolo João já viu. Então ele fala do presente, mas apontando lá para o futuro. Eles não serão contaminados com mulheres, porque eles são o quê? Virgens. E aí, gente, nós precisamos entender é, a interpretação, né, a tipologia das escrituras, que tem a ver com a interpretação simbólica. Tá? Então, aqui, que é um trecho do versículo que as pessoas confundem, que dá um pouco de polêmica, entre aspas, a interpretação aqui não é literal. Tem gente falando que esses homens vão ser virgens literalmente, não é isso. Tá? Aqui a interpretação é simbólica das escrituras, e nós vamos ver isso aqui na palavra, simbólica aqui, como também em outros textos da Bíblia, né? É a Bíblia explicando a própria Bíblia, como a gente sempre fala aqui. Então vamos lá. Está dizendo então que eles não serão contaminados com mulheres porque são virgens. Muito bem. Seguindo aqui, ó, para a gente ver que de fato isso aqui é uma interpretação simbólica, tem que ser assim. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ó. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como que, gente? Como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Você está vendo aqui, ó, duas tipologias que envolvem uma interpretação simbólica. Então, nós, falando da gente aqui, ó, como igreja, nós somos noivo do Cordeiro, e o apóstolo Paulo está falando ó, que vocês vão ser apresentadas como virgens. Como que isso aqui não pode ser literal? Por quê? Porque a boa parte de nós é casado, né? Então não somos mais virgens, literalmente falando. Então não tem jeito. É a mesma coisa lá dos 144 mil, tá? 144 mil. Jesus Cristo aqui, ó, é apontado como esposo. Então nós ainda não casamos com ele, nós somos uma noiva. Outro exemplo aí da tipologia envolvendo a interpretação simbólica. Até porque também, gente, virgindade ou celibato, né, não indica que a pessoa tem uma vida santificada, que ele é o santo, que é isso, que é aquilo. Não indica também, não aponta para a qualidade, para a excelência no serviço ao reino de Deus. Nós temos que entender, conforme diz Hebreus capítulo 3, versículo 4, que o casamento, a família, gente, é um projeto de Deus. Olha o que diz aí, ó. Digno de honra entre todos, seja o quê? Um matrimônio, bem como leito sem mácula, tá vendo? Então, não posso falar que, se eu considerar que o texto ali está falando que virgem é literal, entendeu? Que mulheres ali, né, não se contaminar com mulheres é literal, então eu tenho que considerar o casamento um pecado. E nós estamos vendo aqui no versículo que não é. Né? Agora, o que está se referindo ali então? Se ser virgem ali não é literal, né, senão o casamento seria pecado, conforme eu falei, lá está falando, gente, de uma a prostituição espiritual, de você se guardar incontaminado dessa prostituição, dessa contaminação com outros deuses, com outras religiões. Olha para você ver,
o que diz aqui, ó, em Êxodo capítulo 32, porque isso aí não começa a prostituição religiosa, isso aí não começou agora não. Isso aí é lá de trás. Olha aí o que acontece. Olha só. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto? Moisés tinha subido no monte, já estava um bom tempo ali, né, aquele período de 40 dias, e o povo simplesmente resolveu se prostituir, isto é, começar a adorar outros deuses e pressionaram o Arão, que acabou fazendo um bezerro de ouro. E aí, essa prostituição espiritual, ela também é gerada por meio da idolatria, porque lá começou com esse bezerro de ouro que eles foram oferecer, holocaustos, né, sacrifícios de comunhão, todas as vezes que nós vamos oferecer a nossa adoração, a nossa fé a outros deuses, nós estamos nos prostituindo, nós estamos nos contaminando com o mundo, com outras religiões, e isso faz com que Deus considere não um adultério espiritual, porque nós somos casados com ele ainda, ok? Nós seremos, mas uma prostituição espiritual. E aí diz, ó, já que eles começaram a idolatrar, o povo começou o quê? A satisfazer a carne, a comer, beber, e se levantou para entregar-se à farra. Eu gosto dessa tradução aí que fala bem claro. E outras traduções diz que eles se levantaram para folgar, para divertir-se. Aqui está bem claro, eles começaram a fazer farra. Então, a prostituição espiritual ela também é gerada por meio da idolatria. Né? Avançando aqui, então, nós vemos, gente, que isso aí já vem desde lá de trás. Olha para você ver essa imagem do povo adorando o bezerro de ouro, e aí mais para frente, mesmo tendo aprendido toda essa lição, né, o povo ainda continua a se prostituir espiritualmente, eles continuam a se contaminar, não é? Olha o que diz em Ezequiel capítulo 16, vamos para lá. Olha aí, ó. Também te prostituíste com quem? Com os egípcios, correto? Teus vizinhos grandemente carnais, tá vendo? Tem muita gente na igreja hoje que está se prostituindo, que está se contaminando com práticas do mundo. Tem igrejas trazendo o mundo para dentro delas, tá, com a desculpa, usando o versículo, aquele versículo, né, que o apóstolo Paulo falou que se fingiu, ele se fez de, esqueci agora o termo, né? Mas ele se infiltrou no meio daqueles homens para poder ganhar alguns deles. Eu não lembro quem que era agora, mas você vai lembrar a passagem depois, tá? Acho que fiz-me de tolo para ganhar os tolos, alguma coisa assim, tá? Mas ele não comprometeu a pureza moral dele. Isso não significa trazer as práticas mundanas para dentro da igreja. Então aqui eles já estavam se prostituindo com os egípcios, né, que eram carnais, e eles multiplicaram a sua prostituição, ou seja, só aumentaram. É o que está acontecendo na igreja hoje. Muita gente, ao invés de se santificar mais, está aumentando, pessoal, essa prostituição, essa contaminação com o mundo. E, pelo contrário, nós temos que aumentar o nosso nível de santidade. E aí, seguindo, ó, o versículo 28 fala: também te prostituíste com os assírios. Tá vendo lá? Então, egípcios, assírios, babilônicos, olha lá, porquanto eras insaciável, ou seja, a carne insaciável, eles não procuravam manter a comunhão com Deus, algo que esses 144 mil vão fazer e com muita intensidade, e aqueles que estiverem junto, vivendo nesse período, também vão ter que aumentar a sua comunhão com Deus. E aí o versículo diz: prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Entendeu? Então, não há limites, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo de mente cauterizada, daquele tempo que a pessoa fala, não, mas isso aí não tem nada a ver, você está exagerando. Não só, já estamos vendo isso há muito tempo, né? Desde esse contexto aí. E o objetivo, o que vai acontecer é que isso daí só vai aumentar. Avançando aqui, a gente vê, ó, antes multiplicasse as tuas prostituições, tá vendo? Na terra de quem? Na terra de Canaã, com os cananeus, até a Caldeia. A Caldeia, gente, quando se fala dela, é sinônimo da Babilônia. Dizem que ela era uma região e que onde ficavam os babilônicos feiticeiros. Diz que ele era terrível. Então lá chamavam de os caldeus, né, que estavam na Caldeia. E mesmo assim, esses homens aí, o povo de Israel, de Judá, não se fartaram. E aí fala, ó, quão fraco é o seu coração, quão fraco é o coração dos homens que estão vivendo hoje, graças a Deus que não é, quero crer que não é a maioria, né? Ou, aliás, não vou nem estabelecer porcentagem aqui, mas uma grande parte daqueles que estão na igreja, que está na igreja, quão fraco é o coração dessas pessoas, porque se corrompe de um modo muito simples. O que eles fazem? Ó, o mesmo que já era praticado antes. Diz o Senhor Deus, fazendo todas essas coisas, obras do que, gente? De uma meretriz desenfreada.
Tem cristão que está parecendo uma meretriz desenfreada hoje, tá, está cada vez mais se saciando com o pecado, está se comprometendo a sua vida de santidade, mas continua ali na igreja, né? Vamos dizer assim, de repente pode ser que ele seja a gente chama de cristão, né, por força aí da palavra, de evangelho, mas pode ser que seja alguém ali, um joio no meio do trigo. Apocalipse capítulo 13, que nós já estudamos, versículo 14, olha o que diz a respeito desse cenário aí, né? Fala assim, ó, e por meio dos sinais, tá dizendo aí, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que receberam. Você está vendo como essa prostituição espiritual, ela se refere ela dá origem na idolatria. Aqui nesse cenário também, ó, vai pedir para que seja feita uma imagem. Tá vendo? A mesma coisa aconteceu lá atrás, uma imagem do bezerro de ouro, uma imagem de outros deuses, que isso gera essa contaminação com o mundo, uma imagem da besta vai ser feita, né? Então, note que está muito claro essa questão da prostituição espiritual. Então, é disso que nós temos que fugir. Então, virgens, com que o versículo fala, não é literal, mulheres ali também, né? São virgens que não se contaminaram com mulheres também, né? Essa expressão não é literal, né? Então, a gente precisa entender isso claramente para não conseguir, para não interpretar o texto errado. Então, a idolatria, gente, é um símbolo da prostituição espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 diz, ó, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os vossos membros de Cristo, né, e os farei membros de uma meretriz. Está vendo aqui a linguagem simbólica de novo? Olha aí, de modo nenhum. Aí ele vai falando, né, que aqui ele está fazendo a relação, né, que aquele que está com Deus, né, ele tem que ter a vida santificada, porque senão a gente torna os nossos membros um membro de uma meretriz, ou seja, satisfazer os desejos da carne. O versículo, capítulo 6 do 1 Coríntios, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele, então eu não posso me contaminar com essas práticas, né? O versículo 19 diz, não sabeis vós que vocês são santuários de Deus? Então, o santuário de Deus não pode ser profanado, tá? E aí, quais são alguns sinais, além desses que nós já falamos aqui, dessa prostituição espiritual nos dias de hoje, não é? Olha para você ver, é o que eles chamam, né, que está sendo chamado aí de ecumenismo, tá? Que é essa universalidade, uma união de todas as igrejas cristãs, tá vendo? Para se formar uma única igreja universal, onde todo mundo vai praticar aí as doutrinas que essa igreja vai determinar, né? Então, é o que já está acontecendo hoje há muito tempo. Se você ver aí, estudar, pesquisar, você vai ver que já está sendo pregado isso há muito tempo. Em séries que nós assistimos, está sendo pregado isso, né? Então a gente tem que saber como lidar. Agora veja bem, esse ecumenismo ele gera um culto ecumênico. Tá? Então, você vê que ali fala que a abordagem aqui é que está relacionado com igrejas cristãs, tá? Mas isso já se ampliou bem mais, né? Porque você vê que o ecumenismo ele está falando de uma união, o ecumênico, o culto ecumênico, né? É uma união de pessoas de diferentes religiões para adorar ali, cada um adorar a Deus da sua forma, né? Ou adorar o seu Deus, enfim, o que envolve a idolatria. Isso eles chamam de culto ecumênico. É uma mistura, gente, do santo com o profano, que já está acontecendo em nosso meio, que vai se intensificar no período tribulacional, né? Hoje a gente vê pessoas desenfreadas, misturando santo com o profano, né? Então, isso envolve esse culto ecumênico que gera essa contaminação com o mundo, porque aqui eles vão falar de paz, e vão falar isso, vão falar que só unindo as doutrinas, as religiões, e que vão diminuir as mortes, as brigas, e nós precisamos de paz, etc, etc. Tá bom? Então, não misture a sua vida, não pratique a mistura do santo com o profano. E como é que está na sua vida e na minha? O que nós temos estamos em algum momento profanando a palavra do Senhor, ou profanando o evangelho, misturando o santo com o profano? Como é que está a sua vida e a minha? Avançando aqui, Ezequiel capítulo 22, versículo 26, ó, isso aí já vem lá de trás também. Olha o que acontece. Os seus sacerdotes, tá vendo? Sacerdotes aqui no contexto eram os líderes espirituais. Hoje não. De acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos sacerdócio real.
né? Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, lá atrás, o que esses líderes estavam fazendo? E é o que os líderes também estão fazendo hoje. Não estou falando líderes só aquele líder da igreja, mas líderes de ministérios, né? Essas pessoas estão fazendo o quê? Transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Né? Não fazem diferença entre o santo e o profano, tá vendo? Já tá tudo misturado ali. É homossexual ministrando no altar. Ah, não, mas tá tudo bem. Essa moça é uma ganhadora de almas, ou esse rapaz é um ganhador de almas, então não tem problema nenhum deixar ele namorar com um menino e ele ministrar, cantar louvor para a igreja, pregar para a igreja, ou ela também, né? Não, não tem problema não, que eles estão ganhando almas. Então, que problema tem? Meu irmão, nós não vamos mudar o evangelho. Pessoa desse tipo não pode estar nos cultos das igrejas, não podem estar liderando pessoas na igreja, entendeu? Elas têm que estarem ali para serem tratadas, para terem uma mudança de vida. Você consegue perceber isso? Aqui já estava acontecendo isso. E aí diz, ó, nem discerne o imundo do limpo. Tá? Então, ou seja, é tudo igual. E dos meus sábados escondem os olhos. Aí eu quero fazer uma ressalva aqui, ó. Quando eu falo de sábado aqui, mano, eu estou falando do dia em si, do sábado, sábado. Ele está falando daquele dia que nós devemos separar para cultuar o Senhor. De repente, o seu sábado pode ser uma segunda-feira, pode ser uma terça, uma quarta, enfim, o dia que nós vamos separar para ir à igreja, para estar com os irmãos, tá bom? Então, porque senão daqui a pouco vão falar assim, ó, tá vendo? Ó, quem não guarda o sábado, tá profanando aí, tá misturando o santo com o profano. Então, não é isso que o versículo está dizendo. E assim, olha lá, ó, sou profanado no meio deles, tá vendo? Então, tudo isso daí, você vê que é uma decadência total. E nós percebemos também isso em Mateus capítulo 25, que tem as virgens, as prudentes, na verdade, que são ungidas, que se consagram, conforme eu falei antes, tem muita gente vivendo hoje aqui, nesse tempo difícil, não se consagrando, né? Mateus capítulo 5, capítulo 25, versículos 1 e 2, fala aí das virgens insensatas, aquelas que eram, vamos dizer, essas que se prostituíam aí espiritualmente, que não se consagravam, queriam encontrar com o noivo, né, de qualquer forma. Aí então nós temos as prudentes, que fazem o que deve, né? Prudência significa você tomar a atitude certa na hora certa. Ah, mas nós temos também aquelas que não levam óleo, aquelas que não estão cheias do Espírito Santo, mas estão nas igrejas hoje. Olha os versículos 3 e 4 de Mateus capítulo 25, que diz: ora, os insensatos tomando as lâmpadas não levaram azeite consigo. Tá? Tem muito cristão hoje que ó, o Espírito Santo está longe dele, né? Não quer saber dele, né? Ele vive na prática do pecado. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. Irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: e aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Então é esse cenário, é essa contaminação. Quando o texto fala que esses homens não vão se contaminar, é com tudo isso que nós estamos vendo e com outras coisas que ainda vão acontecer. Apocalipse capítulo 18, versículos 3 e 4, olha o que diz: que todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição. Tá vendo, gente? Não é literal, é simbólico. E os reis da terra se prostituíram com ela, tá? Com essa religião falsa, e os mercadores da terra se enriquecem. Então vai ter muita pressão, muita exploração desse contexto aí final do Apocalipse, desse desfecho de tudo. Né? Depois a gente vê o 19:2 que fala: pois verdadeiros são os seus juízos. Né? Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra. Então, aquele que crê, meu irmão, você está me assistindo e falou assim: ah, não, eu creio que eu vou passar pela minha tribulação. Então, olha para você ver, ó. Vão ter pessoas aqui que vão fazer o possível para corromper a geração cada vez mais. Então, se você estiver aqui, se você está se consagrando, vamos dizer aqui, estou me consagrando 2x. Você vai ter que se consagrar 5, 6x, ou seja, vai ter que consagrar muito mais para poder suportar isso aqui. Tá? Agora, e aqueles que creem que vão ficar aqui para o período tribulacional, que não estão se consagrando desde agora? Será que eles vão realmente jejuar, meditar e ler a palavra nesse cenário dificílimo? Mas é claro, né? É claro que a possibilidade pode ser que sim, pode ser que não. Mas, como nós estamos ensinando aqui no curso, a verdadeira noiva do Cordeiro, aqueles que são sérios no Evangelho, não vão passar pelo período tribulacional de 7 anos. Então, nós não estaremos aqui. Né? Ah, então, ó, a prostituta que se corrompia, né, que corrompia a terra, aliás, com a sua prostituição, ele cobrou dela o sangue do seu servo. Tá vendo? Vai haver uma cobrança de tudo isso que estão fazendo contra a igreja hoje e de tudo isso que farão com os servos do Senhor no futuro. Isso que é muito interessante.
bom? Se você quiser, meu irmão, saber um pouco mais a respeito dessa prostituição espiritual, vá no livro de Oséias, você vai ver claramente Deus tratando Israel como uma prostituta espiritual, né? Deus usa Oséias para poder demonstrar o que a nação de Israel estava fazendo. Pois bem, vamos voltar para Apocalipse capítulo 14, versículo 4, que diz, ó, então falamos dessa questão da virgindade, não é literal, tá bom? É espiritual, você vê que tem as virgens espirituais que nós mostramos ali, né, no Mateus capítulo 25, tá muito claro isso para nós, então isso nada mais é do que uma união das práticas mundanas com a falsa religião, né, isto é, uma infidelidade ou prostituição espiritual. Então o que a Bíblia está falando aqui é que esses 144 mil vão ter pureza de caráter, eles serão íntegros, na verdade? Maravilha. Aí o versículo continua dizendo: esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Gente, primícias significa o quê? Os primeiros frutos, entendeu? Ou seja, esses homens, nós já falamos em outras aulas, eles vão se converter logo depois do arrebatamento. Você vê, eles foram comprados como primícia, não são os primeiros ali a se converter nesse período. Ah, não me pergunte como Deus vai fazer isso, que eu não sei, enfim, mas vai ser feito, né? Claro, com a pregação do evangelho, obviamente, né? Mas isso vai ser muito rápido. Por quê? Porque o período são apenas 7 anos. A gente vê quanto tempo a gente prega para uma pessoa hoje, gente, ela demora para se converter. Nesse tempo não vai ser, vai ser assim, rapidinho esses homens vão se converter para poder pregar o evangelho, né? Então, olha aí, Êxodo capítulo 23, para testificar o que nós estamos falando aqui, ó, deixa claro que, ó, tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos, tá vendo? Em outras traduções diz primícias, tá? Das suas colheitas. Aí o texto segue dizendo, né, falando aí de uma lei civil lá, não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe e tal, etc, etc. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte, são os primeiros frutos, as primícias, né? Irmãos, nós precisamos dar as nossas primícias para Deus também, ou seja, aquilo que é melhor para Deus, as primícias do nosso tempo, as primícias da nossa dedicação na obra, do nosso amor, enfim, gente, sabe? As primícias da nossa renda, a gente, sabe, separar aquele valor para Deus, né? E entregar na casa do Senhor. Você que está numa igreja, está frequentando, faça isso, entregue as suas ofertas ao Senhor. Mas, enfim, não quero falar de oferta, que eu quero falar das primícias daquilo que, ou seja, aquilo que nós temos de melhor, que é o que o versículo está falando. Tem gente hoje entregando, pessoal, o que é o pior para Deus, ou o secundário, entendeu? E aí, mas ele dá aquilo que é o pior para Deus, mas Deus tem que dar o melhor para ele. Entendeu como é que é? Às vezes o comportamento incoerente da vida dos evangélicos, né? Para Deus, Deus, o Senhor tem que me dar o melhor, Deus ele tem que ser rápido, que não sei o quê. Mas ele dá aquilo que não é o melhor para Deus, entendeu? E demora muito. Certo? Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz que ninguém deve fazer a obra de Deus negligentemente, relaxadamente. Tá joia, pessoal? Vou encerrar essa aula por aqui. Que Deus continue abençoando vocês. E é claro, gente, eu sempre faço aquele convite para você entregar sua vida para Jesus Cristo. Qual é a sua decisão depois de ter ouvido tudo isso aqui? Você não sabe exatamente quanto tempo de vida você tem, eu também não sei. Então, enquanto há vida, há esperança. Você ainda pode se converter, você pode viver por meio dos princípios da palavra, você pode direcionar a sua família, né? Dar uma oportunidade para que eles se convertam também, de viver, criar os seus filhos ainda na palavra de Deus, que é o melhor, é a melhor opção para eles. Então, o que você vai fazer? Como é que está a sua vida? Qual a decisão que você vai tomar em relação a tudo isso que você ouviu? Então, eu te convido, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, sabe? Para que você possa conhecer o Senhor Jesus e começar a caminhar com Ele. Muitas vezes você está buscando a aprovação do mundo, sabe? Isso daí não vai te ajudar. Os homens são falhos, né? Aquele que busca muitas vezes a aprovação do mundo, das pessoas, ele se frustra muito, né? E aquele que está aqui escravizado por esse sistema, também a mesma coisa. Então, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá até um líder espiritual, até um irmão em Cristo, diga que você quer se entregar para Jesus Cristo, que essa é a melhor opção para você, tá bom? Para que você seja salvo no dia do arrebatamento da igreja.
E você, meu irmão, que está me ouvindo aqui, me assistindo, você tem buscado a aprovação dos homens? Isso também, em algum momento, segundo John MacArthur ali, né, isso pode ser uma forma de prostituição espiritual. Você está tão preocupado em que os homens aprovem o seu comportamento que a gente acaba abrindo mão de princípios da obra de Deus, né? Então, enquanto a gente agir como o povo hebreu, que mesmo Deus fazendo, vendo Deus fazendo grandes obras, ele ainda foi atrás de outras opções, de outros deuses, gente, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Então, nós temos que olhar para o Senhor e continuar mantendo a nossa pureza, nos guardar incontaminados do mundo, conforme diz Tiago 1:27. Então vamos fazer aí um exame da nossa vida e ver quais práticas que nós temos que está nos contaminando, que está fazendo com que a gente seja amigos do mundo e inimigos de Deus em determinadas áreas. Vou encerrar por aqui, que Deus continue abençoando vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu diria, faço uma outra pergunta: existe algum bezerro de ouro na sua vida? Né? Qual é o bezerro de ouro? De repente você pode estar idolatrando seu filho, seu carro, seu trabalho, enfim. Qual é o bezerro de ouro que pode ter na sua vida e na minha enquanto servos do Senhor? Né? Que Deus continue abençoando vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.